Uma terapia nova no nosso país e promete ajudar no tratamento da dor e de variadíssimas patologias. Vamos então descobrir e perceber o que é a terapia de plasma marinho. Para isso tenho aqui 3 convidados. Tenho Sheila Martins, mesoterapeuta. Olá, doutora Sheila, muito obrigada. Olá. Boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco. O João Rolo. Olá, João. Tudo Alô. bem? Bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo. E a Isabel Henriques. Olá, Isabel. Muito boa tarde. Um aplauso para os 3. Bem, já vão perceber porque é que está aqui a Isabel e o João, mas primeiro, obviamente, queria começar consigo, Sheila, para lhe perguntar que técnica é esta, que em Portugal ainda é pouco conhecida, embora lá fora, nomeadamente em França, já tem bons anos. Pois, a técnica do plasma marinho, ela já vem há muitos anos sendo praticada na França e é uma técnica regenerativa. Não é um tratamento, vamos dizer, paliativo, passageiro, é mesmo para regenerar o problema. Então, trata-se de um tratamento que regenera artroses, artrite, trata patologia como fibromialgia, calcificação, que é o caso do nosso amigo João Rolo. Mas o que é isso do plasma marinho? Eu preciso que me explique o que é o plasma marinho. O plasma marinho, ele é um componente realmente do mar, é retirado do mar da Grã-Bretanha, a uma profundidade de mais de 300 metros, e ele tem oligomentos idênticos ao sangue humano. Isso faz com que tenhamos uma reconstrução do organismo. Ou seja, a senhora Isabel, que tem psoríase também, ela já ficou boa com esse tratamento, ele é oral e tópico, e também com as aplicações da mesoterapia, no caso da hérnia discal, que a senhora Isabel também possui. Que ela já vai explicar isso. Então o que me diz é que este plasma marinho é, no fundo, eu vou dizer desta forma para talvez ser mais simples para os nossos espectadores, uma substância que se encontra no fundo do mar e que tem características muito iguais ao nosso sangue. Isso. Ele é tratado em laboratório francês, né? Ele é retirado do mar da Grã-Bretanha, e ele é tratado em laboratório francês. E ele tem uma pureza total e isso se assemelha ao sangue humano. Tanto é que em certos casos na França, se existe um acidente automobilístico, ou seja ele qual for, se precisar da transfusão sanguínea e não tiver o grupo sanguíneo, o plasma ele ajuda nessa situação. Mas, segundo sei, inclusive na França, estes tratamentos são comparticipados, ou seja, é uma coisa já muito na França, banal, vamos dizer. Em Portugal ainda é novo, mas lá é uma coisa muito banal, não é? Na França é. Na França ele é coparticipado pelo governo, mas também eu estou aqui trabalhando com valores mesmo parecidos com o que é coparticipado na França. Ou seja, tanto faz o paciente sair de Portugal para ir se tratar na França como tratar em Portugal, ele vai estar pagando menos porque ele não vai pagar hospedagem, não vai viajar e precisa se fazer uma vez por semana o tratamento. O tratamento. E assim, eu quero frisar que não adianta iniciar e parar o tratamento quando acabou as dores. Eu vou embora e não vou fazer mais. Tem que fazer até completar o período definido. Isso, o período definido. Mas então quando se começa os tratamentos não é para a vida toda? Não é para a vida toda. É conforme as patologias que, enfim, que a Sheila, como técnica na área, diz este paciente precisa de X sessões. É isso? É assim que... Veja bem, eu não consigo determinar X sessões. No caso, por exemplo, do João Rolo, da calcificação, né? Ele já nas primeiras sessões já não sentia mais as dores. Ele chegou para mim, eu não sinto mais dor. Mas não é por aí. Ou seja, a regeneração não estava concluída, tem que se concluir. Tem que concluir. Depois vamos fazer mais ecografias, vamos fazer mais ressonâncias. Até ter a certeza que está resolvido. Até ter a certeza que está resolvido. Então, aquele paciente que vem para mim e já se sente bem, e abandona o tratamento, não é bom. Por quê? Porque depois ele vai voltar ao problema, ele tem que concluir. Ou seja, a técnica, no fundo, o que quer é levar a regeneração do princípio ao fim, porque só quando no final está concluída é que a pessoa deixa de ter, obviamente, a sintomatologia, não é? Como se diz cá em Portugal, ficar como novo. Exatamente, ficar como novo. João, os espectadores perguntarão o que fazes tu nesta conversa. Pergunto o que é que tu tinhas, eu bem me lembro de teres esta conversa comigo, mas o que é que tu tinhas quando procuraste a doutora Sheila?
Olha, o que é que eu tinha? Eu tinha imensas dores nos meus joelhos, eu não me conseguia ajoelhar. E então eu fui fazer exames e eu tinha calcificações nos joelhos, nas rótulas. E então, quando às vezes tinha imensas dores, tinha que fazer uma infiltração e pronto, e depois andava um tempo bem. Entretanto, quando eu conheci a Sheila através de uma cliente minha, eu achei que poderia ser uma boa solução para mim. E contatei e pronto, e comecei a fazer o tratamento. Mas quando foste à consulta, porque vamos lá ver, no teu caso, tu para fazeres as provas, estás muito tempo de joelhos, não é? As bainhas, não sei o quê, eu bem me recordo quando vou lá, portanto é impossível para ti na tua profissão, claro. Tens que fazer, senão não fazes provas aos filhos. Eu ultimamente já não me conseguia já não conseguias, não é? Tinha que fazer meio de cócoras, o que é uma posição horrível. Horrível. Quando tu foste à primeira consulta, o que é que aconteceu na primeira consulta? É só uma consulta de perguntas, etc. Ou não? Sim, teve a ver exames, porque eu tinha os exames tinha feito há pouquíssimo tempo e pronto, fez-se a avaliação e disse, olha, João, eu consigo tratar isso. Esta calcificação. Começámos no joelho, no que eu achava que para mim tinha mais dores. E agora. Injeções? Sim, é uma infiltração. O joelho fica assim, a pele fica enorme, mas ao fim do dia, eu normalmente faço sempre à hora do almoço, faço sempre por volta do meio-dia, e ao fim do dia eu penso já cai porque. Já está bem. Já absorveu. E começaste a sentir alívio nas dores a partir de quando? Ao fim do terceiro tratamento eu comecei logo a sentir um alívio muito grande. E hoje, que tenho este joelho, ainda não fiz os exames, como sabes, eu ando sempre a viajar agora de um lado para o outro, ainda não consegui ir fazer os exames para avaliar, porque para mim ele já está bom. Mas pronto, agora temos que ver com os resultados se realmente as calcificações desapareceram, se é preciso fazer mais alguns tratamentos. E entretanto já começámos neste e pronto, e agora vamos Mas continuar. recuperaste muita qualidade de vida. Sim, aliás, por exemplo, este já consigo pôr no chão e este não consigo. É impressionante. Minha querida Isabel, falta ouvir o seu testemunho. No caso da Isabel, a Isabel contactou a Sheila porquê? Porque eu tenho psoríase. Psoríase. Ou tinha. E fui a essa consulta, e fui várias vezes. E numa delas eu ia cheia de dores. Porque tenho 2 hérnias discais. E é muito em que ponto da coluna? Mais em baixo? Mais em baixo. E disse à doutora, o que é que está? Estou cheia de dores, doutora. Então lá estive a explicar. Ela, mas eu trato disso. Apresentou-me o tratamento e eu acedi e tenho estado a fazer e tenho-me dado muito bem. Mas vamos lá ver, para a psoríase o que é que fez? Foi oral? Oral e local. E esfrego nos sítios onde tenho. É o que? É um creme? O próprio plasma. Um sprayzinho, eu só tenho nos cotovelos e um bocadinho na cabeça. Esfrego naquilo. Depois toma o quê? Uns comprimidos? Não tomo mais nada, É só o plasma, completamente natural. E, portanto, com isso sentiu diferença? Sim. Ou seja, melhorou a psoríase a nível... E é bebido, não é? Exato, e ao pequeno almoço, antes do pequeno almoço, tomo uma quantidade daquilo, uns 30 mililitros, não é? Mililitros, sim. Portanto, em relação à coluna, quando comecei a fazer, talvez também ao terceiro tratamento, comecei logo a sentir melhoras. Uhum. Então quer dizer que, e quando me falou destas dores, que quando começou a queixar-se destas dores, era recorrente, Isabel? Tinha muitas vezes? Estava sempre a tomar anti-inflamatórios. Estava sempre a tomar anti-inflamatórios? Sim. E deixou de ter essas dores? Deixei, nunca mais tomei esses medicamentos. A partir da terceira sessão, mais ou menos? Sim. E hoje está bem? Estou. Ainda está a fazer tratamento ou já concluiu? Estou a fazer. Para a coluna ou para a psoríase? Para as duas coisas. Para as duas coisas. Isso já vai quanto tempo? Eu comecei a psoríase talvez em agosto e a outra uns 3 meses depois. Mas a verdade é que tem notado melhor diferença. Sim, completamente. Isto, como é um produto natural e como todos os produtos naturais, não é como aos fármacos, que é uma rapidez. Exatamente. Não é uma coisa que a gente chega e, quer dizer, sente uma melhora, umas melhoras, mas quer dizer, não é uma coisa que fique logo curada, não é? Claro, é um processo que é demoroso, sem dúvida. Até a pele melhora. Mas eu agora vou começar a fazer da coluna, vou fazer, só que isto é assim, isto só se pode fazer uma vez por semana. E eu tive que fazer primeiro um joelho, não podia fazer metade num e metade no outro, não. Tive que fazer um joelho, depois estar um joelho, porque a gente só se pode fazer por semana aquela quantidade. Quantidade. Sim. Então esta é que é a questão, não é? Uma X quantidade que se pode administrar por semana. E até mesmo assim para um controle meu e paciente,
e também para não exceder a quantidade de plasma. Apesar do plasma ser completamente natural, eu tenho que frisar bem que o plasma marinho ele é natural, ele não interfere em nenhuma medicação que o paciente venha a estar a fazer, nenhum tratamento. E assim, a única coisa que eu peço às pessoas é que tragam os exames, né, radiografias, ecografias, ressonâncias, para que eu possa avaliar o ponto que vai ser feita a aplicação do plasma. E também que pessoas que têm medo de agulha, que não tenham medo, porque são microagulhas e o tratamento é subcutâneo. Tanto não dói. Tanto não dói. Tanto é que em francês falamos hidrotemie percutanée, porque é subcutâneo. Pronto, tem aquela picadinha ali na pele e o organismo absorve o plasma e faz a completa regeneração. Agora, a pessoa não pode estar a faltar, o paciente não pode estar a faltar e não pode abandonar quando deixou de sentir a dor. Claro. Se quer ficar curado, tem que ficar... E tem que se monitorizar com exames até ter a certeza que está bem, não é? Por aquilo que está a dizer. Fazemos isso assim, vamos dizer, dependendo de cada patologia, fazemos isso a partir de 5 meses, para ver se houve a recuperação total. No caso da fibromialgia, que eu tenho uma paciente curada de fibromialgia, ela na 3ª sessão ela já não tinha mais dores. Mas aí ela seguiu o programa que foi o mínimo de 12 sessões, né? E ela hoje em dia vive uma vida normal e ela andou 10 anos em busca de médicos que achasse a cura para ela, ou pelo menos o alívio das dores, e hoje em dia ela já não sente mais nada. Falámos aqui de situações bastante diferentes, calcificações, a coluna, a psoríase. Em que outras situações é que, pela sua experiência, é adequado este tratamento e que são as situações mais comuns, as mais comuns? As mais comuns são ciáticas, hérnias discais, fibromialgia, que tem me aparecido muito, calcificação, artroses, tendinites e também a síndrome do carpo. Do túnel de Cárpio. Do túnel do carpo, isso. São situações comuns que estão me aparecendo. A psoríase também em Portugal tem, assim, até um pouco me assustado, que eu não imaginava que tinha tantas pessoas com psoríase também. Tem me aparecido bastante. Ou seja, na sua experiência clínica fora de Portugal não tinha tanto contacto com doentes com psoríase. Em Portugal aparecem-lhe mais? Então, veja bem, a minha experiência nessa área, como a minha formação nesta área, é na França. Então, na França nós tratamos mais artroses, hérnias discais e calcificação. Claro. A psoríase lá, pelo menos para mim, os meus colegas não me passavam muito essa parte, mas essa outra parte da... Sim, era aquela que estava mais familiarizada. Muito bem. Bom, deixámos aqui então esta nova técnica, pelo menos em Portugal, terapia de plasma marinho, com as explicações necessárias. É bom perceber que as pessoas têm melhoras e se sentem bem. Acho que isso é o caminho que todos nós procuramos, não é? Sheila, quero agradecer a sua presença e desejar-lhe muitas felicidades. Um grande aplauso para os três.